Olá, boa noite. Hoje vamos falar sobre um assunto, sobre um tema que é uma preocupação para milhões de pessoas. E não estou a exagerar quando digo milhões. É uma preocupação que resulta da pressão que provocam e que está relacionada com a imagem, uma imagem de beleza que a sociedade criou de jovens. É o aparecimento dos sinais de envelhecimento. Muitas vezes esta distância entre a imagem que a pessoa vê ao espelho e a idade que vem no bilhete de identidade, ou uma não correspondência entre essa imagem e também a forma como essa pessoa se sente. Muitas vezes isto traduz numa baixa autoestima e uma baixa de autoconfiança. E os principais sinais que preocupam e sinais de envelhecimento são as manchas, a perda de volume, o aumento da flacidez e o aparecimento de rugas. Qualquer face envelhecida apresenta estes 4 sinais em graus diferentes. A face sofreu os efeitos de vários fatores agressores. Existem, como por exemplo o sol e o tabaco, que são os principais fatores de envelhecimento da pele. E depois existe também um outro muito importante, que é a mímica facial, ou seja, os gestos, a maneira como nós mexemos a nossa cara. E a mímica é um dos principais, apenas uns riscos muito fininhos que surgem apenas quando nós gesticulamos, franzimos a testa ou franzimos o sobrolho ou quando sorrimos, e com a perpetuação desses movimentos, né, à medida que os anos vão passando e com a repetição dos movimentos, o que vai acontecendo é que as rugas vão se tornando mais profundas, em vez de uns riscos que aparecem apenas com a mímica. Esses riscos tornam-se permanentes, ou seja, as rugas, em vez de serem rugas de expressão, são rugas já estáticas, ou seja, deixam de ser rugas dinâmicas, aquelas que só aparecem quando sorrimos ou quando franzimos a testa, e passam a ser rugas permanentes. E, portanto, há que tomar alguma medida para tratar ou prevenir o aparecimento dessas rugas. E o que é possível fazer para tratar essas rugas? Ora bem, aquilo que é o tratamento mais procurado a nível mundial é o tratamento com a toxina botulínica, aquilo que vulgarmente se chama de Botox. E o que é o Botox? O Botox é uma proteína cuja ação é paralisar seletivamente os músculos que são responsáveis pelas rugas. E porquê? Porque as rugas da cara, as rugas chamadas rugas dinâmicas, elas surgem porque os músculos da cara, os músculos responsáveis pela mímica, pelos gestos que nós fazemos todos os dias, quando conversamos, quando comunicamos com alguém, quando sorrimos, quando choramos, esses músculos têm ligações à pele. E, portanto, cada vez que eles contraem, cada vez que mexemos, contraímos um músculo da mímica, da face, esse músculo vai, de certa forma, tracionar a pele. E é precisamente no sítio onde aparecem essas rugas, esses riscos, que esses músculos estão agarrados, por assim dizer. E, portanto, qual é que é a forma de tratar as rugas? É paralisar de forma seletiva, ou seja, sem ser paralisar completamente os músculos. Portanto, paralisando de forma seletiva os músculos, conseguimos que, por um lado, eles continuem a funcionar e nós continuamos a poder gesticular, sorrir, falar na mesma, mas eles têm menos força e, portanto, não vão ser capazes de originar as rugas e também não vão ser capazes de as tornarem ainda mais fundas, fazendo com que deixem de ser rugas dinâmicas, ou seja, aquelas que aparecem só durante a mímica, durante os gestos que fazemos com a cara, e se tornem rugas permanentes, ou seja, rugas estáticas. E, portanto, o Botox, ou a toxina botulínica, é uma proteína que vai paralisar seletivamente estes músculos. Quando a toxina botulínica já é utilizada há muitos anos em medicina. Inicialmente ela era até utilizada pelos oftalmologistas
para tratarem uma alteração da visão que é o estrabismo. E o estrabismo era uma das formas de estrabismo, é provocada por uma alteração muscular nos músculos que controlam os movimentos dos olhos e, portanto, paralisando um dos músculos que estaria a funcionar anormalmente, consegue-se corrigir o estrabismo. E também é utilizado atualmente em várias áreas da medicina, para além da oftalmologia, como por exemplo na urologia, é utilizado também na neurologia para tratar dores de cabeça, as cefaleias ou os torcicolos, e é utilizado na cirurgia plástica, não só para tratar as rugas da cara, mas também para tratar, por exemplo, a transpiração excessiva, quer nas axilas, quer nas mãos ou nos pés. Quando é que uma pessoa pode começar a fazer os tratamentos com toxina botulínica? Bem, assim que aparecem rugas, essa pessoa terá a indicação para fazer um tratamento, desde que, obviamente, essas rugas a incomodem. Portanto, não existe uma idade a partir da qual este tratamento esteja indicado. É claro que estas rugas não surgem, aliás, estas rugas surgem apenas normalmente a partir da terceira década de vida, portanto, a partir dos 25, 30 anos, e é habitual, nessa altura, a pessoa começar a preocupar-se mais com a imagem, ao ponto de querer ver-se livre dessas rugas. Portanto, habitualmente é por essa altura. Mas não existe nenhuma idade para começar, tal como também não existe nenhuma idade para terminar. O Botox o que vai fazer, como já expliquei, é paralisar então seletivamente os músculos. E que músculos ou que rugas é que podem ser tratadas com toxina botulínica? Praticamente todas as rugas da cara. Desde aquelas que aparecem na testa, que são os riscos horizontais, que muitas vezes resultam quando temos uma expressão de surpresa e levantamos as sobrancelhas, as rugas que aparecem entre as duas sobrancelhas quando estamos zangados, ou quando sorrimos, muitas rugas que aparecem na parte lateral dos olhos, ou então, por exemplo, naquelas pessoas que têm rugas verticais no lábio superior, aquilo que vulgarmente se chama do código de barras. Portanto, todas estas rugas podem ser tratadas com toxina botulínica. Para fazer o tratamento é fundamental analisar a cara, porque o padrão de rugas que surge é diferente de pessoa para pessoa. E, portanto, o tratamento tem que ser feito em função do tipo de rugas e do sítio onde as rugas se localizam. É preciso analisar a face em repouso e em esforço para depois seletivamente paralisar os músculos que estão a provocar essas rugas. Como é que se faz o tratamento? O tratamento faz-se habitualmente no consultório, não é preciso nenhuma preparação prévia, não é preciso nenhum tipo de anestesia. É um tratamento relativamente rápido de ser feito, é um tratamento quase indolor, porque é feito com umas agulhas extremamente pequenas e extremamente finas e portanto, não requer nenhum tipo de anestesia. É um tratamento rápido e, habitualmente, não deixa nenhum tipo de sequelas imediatas. E, portanto, a pessoa não precisa ou melhor, pode ir trabalhar a seguir ao tratamento. Não precisa de ir para casa e estar em repouso ou estar preocupada por ter algum sinal de que fez um tratamento deste género. O efeito, habitualmente, começa-se a verificar passado 3 a 5 dias, e isto depende do tipo de toxina que for utilizado, mas a média andará entre os 3 e os 5 dias, e a duração também é variável, depende não só do tipo de toxina que for utilizado, mas também dos músculos que forem tratados, portanto, da zona que for tratada, seja da face ou de outras áreas do corpo, como por exemplo as axilas, as palmas das mãos ou as plantas dos pés. Mas em média andará entre os 4 e os 6 meses. Mas isto é a duração do efeito da toxina, porque o efeito do tratamento, por assim dizer, pode ser mais longo. Isto porque não é obrigatório, passado 4 ou 6 meses, repetir o tratamento. O tratamento deve ser feito ou deve ser repetido quando as rugas começarem a aparecer e forem rugas que já incomodam. Porque é perfeitamente normal ter algumas rugas na cara. O que não é normal é ter a cara completamente sem rugas, aquilo que se chama uma cara congelada. E isto é até uma das preocupações muito frequentes das pessoas que têm rugas, mas que têm algum receio de fazer o tratamento com a toxina, e falaremos disto mais à frente.
Depois do tratamento, existem alguns cuidados, obviamente, que devem ser respeitados. Por exemplo, não se deve deitar durante pelo menos 4 a 6 horas, não deve massajar a zona que foi tratada para evitar que a toxina se espalhe, porque a injeção é feita no músculo e é apenas o músculo que queremos paralisar e, portanto, não deve haver massagens, que é para não espalhar a toxina pelas áreas que estão em volta. Porque isso, obviamente, poderá provocar algum efeito adverso. Também não deve fazer nenhum tipo de exercícios, nem estar exposto a ambientes muito quentes, como, por exemplo, um jacuzzi, banho turco ou saunas. E também não deve aplicar a maquiagem durante um período de pelo menos 24 horas. Pode aplicar um creme hidratante, pode aplicar um creme para prevenir o aparecimento de equimoses ou hematomas e pode eventualmente até ir trabalhar e socializar sem nenhum tipo de preocupação. Claro que nem todas as pessoas poderão fazer estes tratamentos com a toxina botulínica. Existem algumas contraindicações e algumas são contraindicações absolutas, como por exemplo o estado da gravidez. Obviamente não está completamente contraindicado fazer isto numa mulher grávida. Também está completamente contraindicado fazer se houver algum processo de inflamatório ou de infecção na zona onde vai ser feito o tratamento. E também está contraindicado em pessoas que têm alterações, doenças neurológicas que são provocadas por alterações da contração dos músculos. E, portanto, não são situações muito frequentes, mas as mais conhecidas são a miastenia gravis e o síndrome de Lambert-Eaton. Portanto, são doenças que se chamam doenças de alteração ou disfunção neuromuscular, e como a toxina atua precisamente na ativação do músculo, digamos, num mecanismo em que há uma ativação do músculo a partir de um nervo, do nervo que vai fazer esse músculo funcionar. E, portanto, quando há doenças deste género, a pessoa não deve fazer este tipo de tratamento. E depois outras também, como por exemplo, indivíduos que estejam a tomar alguns antibióticos e que alteram também este mecanismo de ativação dos músculos, como por exemplo os aminoglicosídeos. E para além destas contraindicações, depois existem alguns efeitos adversos. Todos os tratamentos têm efeitos adversos. Alguns são mais graves, outros não são tão graves. Por exemplo, os efeitos adversos mais frequentes deste tipo de tratamento, uma vez que são feitos com agulhas, são efeitos que estão relacionados com a picada da agulha, como por exemplo pequenas equimoses, pequeno hematoma, algum edema, eritema, a pele ficar ligeiramente vermelha, ficar com uma pequena pápula. Portanto, estes são os efeitos, dor no local, também pode ocorrer durante algumas horas, no máximo, passado 24 horas, a maior parte destes efeitos desaparecem. Depois existem outros efeitos que são mais graves e que muitas vezes estão associados a uma aplicação, porventura, mal executada ou uma dose eventualmente exagerada e que tem a ver com a migração da toxina botulínica. Por isso é muito importante certificarmos que o médico que é um médico que está a fazer o tratamento, em primeiro lugar, que é um médico que está treinado a fazê-lo, não é? E isso é muito importante, porque mesmo nas mãos mais treinadas, nos médicos mais experientes, podem ocorrer efeitos adversos e, portanto, é fundamental saber se essa pessoa está treinada, sem experiência e sabe como é que se pode resolver alguns destes efeitos adversos que podem acontecer. E os efeitos adversos mais graves, digamos assim, resultam da migração da toxina. Portanto, eventualmente dela não ter sido colocada no sítio exato ou ter sido uma dose muito exagerada e que, porventura, migrou para as áreas que estão à volta e vão paralisar músculos que não deveriam. Para além dos tratamentos da face, já vimos que podemos tratar praticamente todas as rugas da testa, rugas que estão entre as duas sobrancelhas, as rugas que resultam do sorrir, ou aquilo que vulgarmente se chama o código de barras. A toxina botulínica pode também ser utilizada para tratar situações em que há uma transpiração muito excessiva. A pessoa pode transpirar muito, quer nas axilas, mas também na palma das mãos
ou na planta dos pés, o que é extremamente desagradável. E o tratamento faz-se exatamente da mesma maneira, com administrações de pequenas quantidades de toxina na zona que está afetada, portanto, na zona que queremos tratar. É um tratamento também feito no consultório, sem necessidade de anestesia, pelo menos na zona das axilas é um tratamento praticamente indolor. Na zona nas mãos e nos pés já não é exatamente assim, muitas vezes requer uma anestesia local, mas não precisa de nenhuma preparação prévia, nem de nenhum cuidado especial, a não ser aqueles que já referi para os tratamentos da face, que têm a ver com não massajar, algum repouso durante pelo menos 24 horas, e evitar ambientes muito quentes, porque os ambientes quentes o que vão fazer é que vão aumentar a circulação sanguínea e, de certa forma, podem facilitar a migração da toxina. A duração dos tratamentos nestas zonas também é variável e portanto, pode durar 6, 7 meses, como 8 ou 9 meses, dependendo de pessoa para pessoa. Depois existem alguns mitos sobre os tratamentos com a toxina botulínica. Existe muita informação disponível na internet, muitas vezes essa informação até não é veiculada pelos meios mais credíveis e nem sempre a informação equivale a conhecimento. E é comum, por exemplo, ouvir-se dizer que a toxina botulínica cria habituação. Ora bem, isto não é verdade, ou pelo menos não é exatamente verdade aquilo que fazem crer. Portanto, não cria habituação, uma vez que se deixarmos de fazer o tratamento, as rugas vão voltar. Mais tarde ou mais cedo as rugas vão voltar. A única eventual habituação que pode criar é a pessoa habituar-se de gostar de ver a cara sem rugas. De resto, não cria nenhum tipo de dependência nem de habituação. Outro mito é que o efeito pode ser permanente e efeitos até, neste caso, que possa até ser um efeito indesejável. Ora bem, isto é mentira. A toxina botulínica é um tratamento temporário e por isso é necessário repetir o tratamento pelo menos uma vez por ano ou 2 vezes por ano, dependendo da gravidade das rugas. Portanto, o efeito não é permanente e muitas vezes até tratamentos repetidos podem levar a que seja necessária uma dose menor e até o intervalo entre os tratamentos possa eventualmente até ser maior. Mas isto tem a ver com o efeito da toxina sobre os músculos ou sobre as glândulas responsáveis pela transpiração. Depois outro mito e um medo até muito frequente tem a ver com a pessoa tem medo de ficar sem expressão facial, com a cara congelada, uma cara de plástico. Ora bem, isto só acontece, como eu já expliquei, quando o tratamento é mal executado, ou porque foi utilizada uma dose excessiva, ou porque os músculos, em vez de terem sido paralisados de forma seletiva, foram completamente paralisados. E de facto, se o músculo for paralisado de forma seletiva, o resultado que se obtém é que a ruga desaparece ou deixa de ser tão funda, mas a pessoa consegue continuar a gesticular e, portanto, a cara não fica congelada. Se, pelo contrário, a dose for muito grande ou se o músculo for completamente paralisado, de facto as rugas desaparecem completamente, mas a pessoa perde a mímica, perde a capacidade de gesticular e de facto a cara pode eventualmente parecer congelada nessa situação. E também é um mito quando se ouve dizer que a toxina, o tratamento, deixou de fazer efeito. Eu já fiz 1 ou 2 vezes e agora aquilo já não me faz nada. Ora bem, isso também não é verdade, porque o efeito é permanente. E, portanto, o que pode até acontecer é que são necessárias doses menores para obter o mesmo efeito. Não é? Porquê? Porque o músculo já esteve paralisado durante algum tempo e, portanto, ainda não ganhou a sua força completa. E, portanto, se repetirmos o tratamento, às vezes com uma dose menor, consegue-se o mesmo efeito. E também, outras vezes, consegue-se aumentar o intervalo entre cada tratamento. Portanto, não é verdade que o tratamento com a toxina botulínica já não faça mais efeito depois de se ter feito 1 ou 2 vezes. É precisamente o contrário. Ele continua a fazer efeito, muitas vezes necessitando apenas de uma dose até inferior. E pronto, penso que estas são informações interessantes sobre os tratamentos com a toxina botulínica. É o tratamento estético mais feito em todo o mundo pelas últimas estatísticas que são do ano passado,
houve quase 7 milhões de tratamentos feitos só por cirurgiões plásticos. É claro que há muitos mais que são feitos, muitas vezes esses não são contabilizados, uma vez que são feitos por pessoas que muitas vezes até nem são médicas, e portanto fica aqui sempre o alerta. É importante, antes de fazer um tratamento ou antes de fazer uma cirurgia, certificar-se que esse tratamento é feito por um médico, e só os médicos é que de facto podem fazer este tipo de tratamentos. É preciso um treino específico, é um medicamento, a administração de medicamentos, salvo aqueles medicamentos, salvo aquelas terapêuticas que são feitas a nível hospitalar, em que muitas vezes são os enfermeiros que administram os medicamentos prescritos pelos médicos, mas este tipo de tratamentos deve ser feito por um médico treinado e com experiência, porque mesmo até nessas mãos, algumas vezes podem acontecer efeitos adversos, e é importante também saber se o médico sabe acompanhar e até eventualmente tratar os efeitos adversos que podem aparecer. Eu espero que tenha sido interessante. Se tiverem alguma dúvida sobre este tema ou sobre outros, podem sempre consultar a nossa página na internet ou as nossas redes sociais no Facebook e no Instagram. Espero que tenha sido útil. Mais uma vez, muito obrigado e boa noite.